Oi, pessoal, tudo bem a todos? Nós estamos inaugurando uma nova etapa aí da parte da comunicação da Clínica Aurel e nós estamos fazendo uma coisa que todo mundo já conhece, que são os podcasts, mas a Clínica Aurel não tinha feito da parte de otorrino, parte de odontologia e acho bacana para a gente trocar umas ideias, tirar algumas dúvidas de alguns pacientes. Acho que fica uma coisa um pouco mais fluida, um pouco mais interativa. A gente vai tirando dúvidas que vão chegando e trazendo de vez em quando alguns convidados também para tirar dúvidas de algumas questões relacionadas à otorrinolaringologia e também à odontologia, né? E para inaugurar o programa hoje, a gente trouxe, na verdade, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, a doutora Thali Carlic Orel. Ela é odontologista e implantodontista, além de endodontista, e tem muitas coisas em comuns que a parte da otorrina e da odontologia trabalham e algumas alterações também funcionais que se misturam. Então, acho muito importante a gente trocar umas palavrinhas, umas ideias e elucidar essas dúvidas. Sim, na verdade tem uma proximidade incrível, né? A otorrinolaringologia e a odontologia, dependendo da área, né? Mas no dia a dia de consultório a gente pega muitas coisas que pacientes que vão para o Dr. Milton com queixa de coisas que estão muito relacionadas na área da odontologia e vice-versa. E é aí que a gente quer chegar e mostrar um pouquinho disso para vocês. Por exemplo, uma queixa que é muito comum no consultório da otorrino e que frequentemente a gente acaba encaminhando para o dentista é a queixa de zumbido. O zumbido ele é multifatorial, tem pelo menos 20 possibilidades de causas, Mas para o paciente é uma dor de ouvido um com incômodo um no incômodo ouvido. muito forte. E ouvido a gente relaciona diretamente ao otorrino e nunca pensa em ir no dentista. Então, isso é muito importante, que muitas vezes a pessoa vem com queixas de ouvido tampado, queixas de zumbido, e fazemos a otoscopia, o exame físico de otorrino, e vem absolutamente normal. Faz uma audiometria, o paciente está normal. E muitas vezes isso é relacionado à disfunção de articulação temporomandibular. Queria que você falasse um pouquinho aí para a gente sobre a disfunção de articulação temporomandibular, como é que são as formas possíveis de tratamento disso, o que a gente pode fazer para trabalhar em conjunto também. Sim, a disfunção da ATM, a articulação temporomandibular, a gente relaciona muito com o bruxismo ou briquismo, os hábitos parafuncionais que as pessoas podem ter. Que são desde você roer uma unha, morder uma tampa de caneta, apertar os dentes quando dorme ou ranger os dentes também enquanto está dormindo. E esses hábitos acabam desencadeando problemas no ouvido, no caso, o zumbido. Por isso, não encontram nenhum diagnóstico num exame de otorrino. Aí que se encaminha para a odontologia e a gente começa a investigar outros pontos. De repente, um excesso de altura na oclusão dos dentes, mais do lado esquerdo do que do lado direito. Isso pode desencadear também um zumbido e uma dor de ouvido. Fazer o teste para avaliar se o paciente tem bruxismo ou briquismo, que é apertar ou ranger os dentes e outras coisinhas, o nível de estresse do paciente, ansiedade, coisas que podem aumentar muito o nível desses pequenos problemas que acabam virando grandes, Sim, né? sim. E lembrar que a ATM, nós estamos falando de disfunção de ATM, eu não sei se todo mundo sabe o que é ATM, né? Mas a articulação temporomandibular é uma articulação muito importante que nós temos nessa região, onde faz com que esse osso, que é a mandíbula, se articule como se fosse um ramo em V, e isso tem que deslizar de maneira muito tranquila, sem ter pontos de contato entre a articulação e a parte óssea. Essa parte óssea, inclusive a parte do ouvido. Então, muitas vezes, quando esse, vamos chamar de amortecedor, a nossa mandíbula não está muito legal, acaba batendo na região do ouvido. Então, às vezes, a pessoa tem dor ou incômodo no ouvido, e o problema não é do ouvido, E existe nem uma sempre é diferença. só no ouvido, às vezes vem para a região de ombros, costas, cabeça. Sim, a TM é um centro nervoso muito importante que tem relação, inclusive, também com a parte de ansiedade, a parte de alterações que ela está falando de mordida, disfunções de oclusão, esse tipo de coisa que é muito importante. O nosso dia a dia da otorrino, temos muito encaminhamento para
para casos de disfunção de ATM. E como é que pode fazer o tratamento de disfunção de ATM? Quais são as possibilidades, desde as mais simples até as mais complexas? Quais são as opções de O tratamento? primeiro passo é você ter um diagnóstico certeiro, se de fato o problema é esse mesmo. A partir do momento que você avalia e constata de que sim, o problema é na ATM e o paciente precisa fazer um tratamento, a gente descobre qual é a principal causa que está gerando esse problema e a partir daí existem alguns tipos de tratamentos, que é fazer ajuste de oclusão, para deixar a boca mais alinhada e todos os dentes baterem uniformemente, sem forçar mais um lado do que o outro, uso de placas acrílicas para tirar o impacto excessivo dos dentes, aplicação de toxina botulínica. Isso é um ponto muito legal que eu gosto de falar. A toxina botulínica, ela não elimina o problema, ela te alivia ele por um período. A toxina botulínica, ela tem efeito durante 6 meses, média, né? Tem pacientes que são 4, 5, varia de paciente para paciente. Então, eu gosto de fazer um exemplo clássico assim. Você parou de ir para a academia por 6 meses. O que vai acontecer com os seus músculos? Eles vão ficar mais fracos. E quando o efeito da toxina botulínica passa, você volta a ter o bruxismo, o aperto ou o ranger de dentes, só que você não está mais com a mesma força de antes, então o impacto vai ser menor. Você, obviamente, continua fazendo também uso de placas. E aí você faz uma segunda aplicação da toxina botulínica, vai diminuir mais ainda esse efeito e essa força, ou seja, a sua carga mastigatória diminuiu mais ainda. Vai chegar num ponto que teu músculo está tão fraquinho que você poderá continuar tendo o hábito de apertar ou ranger os dentes, só que não vai mais interferir tanto em todos os outros problemas ao redor. E essa toxina botulínica aplica como? Como é que é feita? Por dentro, por fora? Como é que é feito essa aplicação para disfunção de ATM? Imagina. Nos músculos que diretamente estão envolvidos com a mastigação, que é o masseter e o temporal. E aplica aqui por fora. Não, tem casos que pode se aplicar por dentro também, mas aí são casos extremos onde está num nível assim já absurdo de trauma da articulação. Mas de início, se você faz 3 pontos no masseter e 2 pontos no temporal, o paciente fica com outra qualidade de vida e inclusive diminui e muito as enxaquecas do paciente. Legal. E em casos onde não dá certo nem o ajuste de oclusão, não dá certo plaquinha, não dá certo a toxina botulínica, existem casos que são cirúrgicos para disfunção de ATM? Sim, existem casos onde se faz cirurgia de artroscopia de ATM. Eu não faço, eu não sou buco, mas a gente tem na nossa equipe e a gente encaminha. Mas aí, como eu disse, são casos extremos. Não tem que pensar numa cirurgia se você pode tentar eliminar de outras formas. Isso, a artroscopia, lembrando que é como se fosse uma raspagem por videoendoscopia, então coloca-se um sistema de microcâmeras e essas câmeras acopladas com um aparelho que vai dar uma lixadinha na cabeça do côndilo mandibular para fazer o osso que de alguma forma está batendo no lugar errado ele ficar com um espaço um pouco maior, mas são casos absolutamente de exceção e a artroscopia de ATM, assim, se for indicada, tem que ser muito bem avaliada se é realmente necessário, porque depois de feito se for alguma coisa errado, pode dar umas complicações um pouco importantes. Nós temos também na Clínica Orel uma equipe de bucomaxilo que pode dar essa assistência, essa avaliação, e isso tem que ser com muita parcimônia, com muita tranquilidade para ser indicado. Muito bom. Mudando um pouco de assunto agora da ATM, falar um pouquinho sobre respiração. Na otorrina a gente percebe que pacientes que têm o nariz muito tampado, muito entupido, respiram mal pelo nariz, eles, obviamente respiram mais pela boca. E esse respirar mais pela boca, percebemos que a qualidade dental, nós percebemos que é um pouco pior, os pacientes acabam tendo mais problemas dentários. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o que acontece? O pH da boca se torna mais ácido. Então já começa por aí. O que a cárie gosta? De lugares com pH extremamente ácidos. Elas vão aumentar e muito. E outro fator também que eu acho legal falar é que o palato de quem é um respirador bucal, ele se torna ogival, ele fica muito alto. Isso pode interferir também em problemas ortodônticos. Fora a gengiva, pode
desencadear uma série de problemas gengivais, periodontais. Como eu disse, o pH da boca ácido é porta aberta para a entrada de diversos problemas e doenças bucais. Uma coisa bastante importante também, doutora Thalie, que a gente vem pegando, são crianças cada vez menores com respiração bucal. E muitas vezes não é só casos de alergia, muitas vezes são aumentos, hipertrofias grandes de amígdalas e adenoides. E às vezes essas crianças acabam ficando com essa respiração bucal predominante por 3, 4 aninhos, chega com 6, 7 anos no consultório, com uma mordida absolutamente cruzada, o palato muito alto, tendo quadros de infecções, de repetições de garganta, porque a boca não foi feita para respirar, sim o nariz. E eu queria que você falasse quais são as modalidades, o que a gente pode fazer numa criança que a gente já fez até um tratamento, por exemplo, operou uma criança e agora ela está com as alterações odontológicas. O que a gente pode fazer para equilibrar isso depois? Nessa faixa etária, mesmo que esteja com essas alterações já instaladas, ainda é em tempo de se resolver. O importante é ter um contato direto com um ortodontista, fazer uso de dispositivos próprios para adaptar o palato novamente, para fazer com que o paciente volte a ser um respirador nasal, assim que a gente pode Respiração falar. nasal predominante, sim. E se cria um hábito, né? Porque nada mais é do que a falta do hábito. Não foi ensinado para essa criança a forma correta de respirar. E com isso, com o passar do tempo, ela volta a respirar corretamente e as coisas vão se adaptando melhor. Óbvio, fazendo uso desses dispositivos, que podem ser acrílicos, de silicone, aparelhos ortodônticos. Depende tudo muito também conforme vai evoluindo a faixa etária. Agora, uma outra coisa que é muito importante, que no consultório de otorrino é extremamente frequente, é a queixa de halitose, ou o famoso mau hálito. Muitos pacientes vêm no consultório do otorrino para falar, olha, meu problema é mau hálito. E queria conversar um pouquinho com você sobre as causas de halitose, causas do mau hálito, e por onde a gente tem que começar. Os pacientes, geralmente, ele fala, hoje não é, o mau hálito já foi no meu gastro, já não é refluxo. Então, às vezes, ele mesmo já acha que quando está com mau hálito, o problema é estomacal. Da nossa área da otorrino, uma das causas muito importantes são as amígdalas, quando elas são um pouco, nós chamamos de criptosas, elas têm uns buraquinhos, e nesses buraquinhos acaba acumulando o famoso cáseo ou cásion, que são restos de alimentos, restos bacterianos que se acumulam dentro formam placas, né? Que ficam extremamente fétidas dentro das amígdalas. E o otorrino, em casos muito especiais, quando não há um tratamento clínico, que existem alguns que a gente pode tentar fazer, mas às vezes o tratamento é retirar as amígdalas. Mas eu queria conversar sobre as causas odontológicas e quantos por cento das vezes a halitose é causada por problemas odontológicos e o que na parte da boca é o que causa o mau hálito. Então, os restos de alimentos, assim como prendem nas amígdalas, também podem se prender nas raízes dos dentes, entre a região de gengiva e dente, que é o famoso tártaro, né? E isso pode desencadear gengivite, periodontite, que são vários problemas que causam mau hálito. A gengivite forma inflamação da gengiva que aumenta o sangramento, ou seja, já vai dar um cheirinho desagradável. O problema periodontal, que é o acúmulo dessas placas de bactérias ao redor dos dentes, também vai desencadear um cheiro um pouco desagradável. E uma coisa muito importante também que a gente pode citar é essa burra lingual, que é a formação dessas placas na língua também, que a gente enxerga uma camada esbranquiçada sobre a língua, porque a gente acha que escovar dentes escovar o dente e acabou. E não é só isso, a gente tem que escovar também a língua, mucosa jugal, que é toda a região de bochechas por dentro. E após a escovação, passar fio dental, porque entre os dentes também fica preso restos de alimentos. Tudo isso causa um cheiro super desagradável. E se você não cuida ou não tem a instrução de como fazer essa higienização, a gente infelizmente não nasce sabendo, né? Sim. Então, procura otorrino, procura gastro. Não tem problema nenhum da parte de vocês? Vem pra gente.
E com certeza a gente vai achar um problema e tentar Lógico, resolver o lógico. quanto antes. Algumas pesquisas mostraram que 80% das halitoses são de causas odontológicas. Os outros 20 é que abre-se um leque para outras causas, de otorrino, causas E olha só, você estomacais. comentou que primeiro vai para você para depois Sim, chegar no dentista. é isso. Poderia ser o contrário. Claro, claro. Dentro da otorrino tem possibilidade também de sinusite crônica. Muitas pessoas têm alguma doença no seio da face e fica com um muco muito grosso, muito espesso, que escorre entre o nariz e a garganta. Isso costuma dar um pouco de mau hálito. Existem alterações metabólicas ou endocrinológicas, alguns distúrbios de hormônio, como síndrome de Sjögren, algumas outras coisas que deixam a boca extremamente seca. Isso também causa mau hálito. O próprio respirador bucal, né? Respirador Se bucal. tiver, de repente, o nariz entupido, algo que seja temporário. Pegou uma gripe, não está respirando bem pelo nariz, vai respirar pela boca, isso também pode desencadear um mau hálito. Exato. Eu sempre falo para os meus pacientes, se Deus colocou o nariz, para ele serve para alguma coisa. A gente sabe que as 3 funções do nariz são filtrar, aquecer e umidificar o ar. Ele tem que funcionar e ele tem que ser predominante na respiração. Não precisa ser uma respiração exclusivamente nasal, mas ela tem que ser predominante. Se de alguma forma o corpo não consegue fazer isso, ele vai usar o plano B. O plano B que é boca, que na verdade é um step. O corpo vai usar a boca porque é o que tem. Só que isso vão causar alterações a médio e longo prazo, se for numa criança, e até no adulto também, que pode ser desde halitose, pode ser infecções de vias aéreas, desenvolvimento de problemas de vias aéreas inferiores, como asmas, bronquites, por quê? Porque o ar ele tem que chegar limpo para o pulmão. Se o nariz não conseguiu fazer direito isso, a boca não faz isso totalmente bem, o pulmão também reclama. E outras alterações. Então, respirar bem pelo nariz é super importante. Vamos falar de um outro assunto que também mistura muito a parte de otorrino e de odonto, que chega muito no nosso consultório da otorrinolaringologia, que eu queria discutir com você. Muitas vezes fazemos exames para avaliar o nariz, os seios da face. Um dos exames que a gente mais pede são as tomografias dos seios da face. E nos deparamos com cistos de retenção, que nós sabemos na otorrino que nada mais são do que umas bolinhas, como se fossem um complexo cheio de secreção, que são parados em alguns dos seios da face. Um dos mais frequentes são os maxilares. E muitas vezes na tomografia percebemos que em cima da raiz dos dentes existem alguns cistos de retenção. Sabemos que boa parte deles são um achado de exame, às vezes nem precisam ser retirados. Mas o paciente, às vezes, ele se assusta e vai no dentista, e o dentista pede uma panorâmica, e aparece lá uma imagem do cisto, e o dentista ele fala, vai no seu otorrino para ver o que é isso. Queria conversar com você um pouquinho sobre os cistos de retenção, relação disso com possibilidade de implantes dentários, relação entre a formação desses cistos e problemas odontológicos. Podem ser problemas do dente que estão causando esses cistos dentro dos maxilares? Sim, inclusive em muitos casos. E na maioria deles, a gente acaba tendo que fazer tratamento endodôntico desses dentes, porque essas raízes estão super envolvidas, né, com esses cistos. E a gente percebe que tratando esse canal, a gente acaba secando esse problema. Quando está num grau muito extremo, que não dá para resolver, que está afetando os ligamentos periodontais do dente, já se tornou, como se diz, uma lesão endopério, ou seja, a lesão da raiz e todo o ligamento periodontal do dente, que é o que nutre o dente acaba tendo mobilidades e outros problemas e a gente acaba tendo que extrair. Mas aí já é um caso extremo. Mas sim, eu pego bastante no consultório casos assim. Esquisitos. E uma outra coisa que é muito frequente, eu sei que é muito da sua área, em relação aos implantes dentários. Algumas vezes pegamos casos de paciente que foi colocar implante alguma vez em algum lugar e um acidente aconteceu e uma parte do implante caiu dentro do maxilar. E isso é uma coisa que às vezes não consegue se tirar e tem que tirar por via endoscópica nasal. O otorrino ele entra para conseguir tirar por dentro do nariz com o sistema de microcâmeras. Mas uma coisa também importante que eu queria conversar com você é sobre os pinos dos implantes, os parafusos, eles têm uma certa profundidade. E algumas vezes percebemos que ele entra no maxilar e fica com a raiz do implante, vamos chamar assim, a pontinha dentro do maxilar. Isso pode causar problema, está errado, ele não pode ficar lá. Como é que você sabe exatamente o tamanho, até onde o implante tem que ser encaixado? Quando o implante, na verdade não é uma parte, tá? O implante é o que está lá dentro do osso. Ele é um ferrinho inteiro, tá? Uma peça de titânio. Então não é uma parte dele que fica presa lá dentro.
as espiras dele. Existe uma técnica que se chama de Summers. O que acontece? Quando eu tenho uma pouca quantidade de osso, mas que é o suficiente para eu conseguir fazer a instalação de um implante. Então, eu coloco um implante, sendo que as espiras vão ficar 2 ou 3 milímetros para dentro do seio, de forma com que eu não vou romper a membrana desse seio. Então, nesses casos, não tem problema nenhum você fazer uso dessa técnica. E se você pega isso no seu consultório, não tem problema nenhum, a não ser que você encontre esse seio velado, a não ser que você encontre essa membrana perfurada e a não ser que você encontre o paciente com uma sinusite extrema. Aí existe um problema e esse implante precisa ser removido. O outro caso que você comentou também é quando cai lá dentro do seio. Por que acontece isso? Quando tem uma quantidade muito pequenininha de osso, você não pode já ir pondo um implante na boca desse paciente. Primeiro você tem que fazer uma cirurgia de levantamento de seio, que é você colocar osso lá dentro, esperar uma cicatrização adequada e uma quantidade mínima para se receber um implante. Os implantes, eles têm tamanhos, mas existe um mínimo, que se ele é muito pequenininho, ele não vai parar no osso. Então, quando não tem quantidade de osso suficiente, você coloca primeiro o osso para depois pôr implante. Você cria o osso, na Se verdade. você não faz isso, ele cai lá dentro e fica que nem um chocalho lá dentro e precisa tirar. É um corpo estranho. Exatamente. O corpo ele interpreta como um inimigo que entrou ali, ele vai fazer reações inflamatórias. O paciente, quando ela falou o seio fica velado, na verdade, quer dizer, fica preenchido por um pus. E esse pus ele pode preencher todas as cavidades nasais, geralmente todos os seios da face do mesmo lado onde o implante caíram. E muitas vezes o otorrino tem que abrir o nariz e o dentista ou o bucomaxilo combinando, fazendo uma cirurgia pela boca para, de uma forma, você conseguir tirar o implante, tirar o corpo estranho e deixar limpo os seios da face de todos os lados. Quer dizer, o soalho, que é o chão, a parede lateral, para assim o seio da face conseguir drenar suas secreções. E para que fique normalizado, que para futuramente o paciente possa pensar novamente e fazer uma instalação correta de implantes. Isso pode ser feito tanto pelo otorrinolaringologista como pelo dentista, mas o dentista precisa ser cirurgião e saber lidar com essa situação, porque ele vai precisar abrir o seio da face do paciente para estar visualizando o implante e removendo ele lá de dentro. Entendi. Uma outra complicação nisso também são as fístulas bucosinusais, né? O que é fístula? Fístula é um canal que não é natural, que foi criado entre o seio da face, que é uma área teoricamente mais esterilizada, que é uma área, uma área que não tem tantas bactérias incomuns, com a boca, que é uma área absolutamente contaminada. Eu falo um túnel ósseo para poder drenar a infecção. É isso. E por que se formam as eventuais fístulas e como faz para a gente tratar uma fístula? Bom, a fístula ela se forma quando não existe saída por lugar nenhum para que se saia a infecção. Ela é muito comum em canais maltratados, em fissuras ou fraturas de raízes, onde eu digo, o paciente não tem a visão do problema e com o passar do tempo, isso vai formando uma infecção e como o dente está fechado e ninguém está vendo nada, ele acaba criando essa fístula, que é esse túnelzinho ósseo por onde vai drenar o pus. E o formato é muito parecido com o de uma espinha. E é na boca. Esse túnel ele desemboca dentro da boca. Muito comum em região de maxila, mandíbula. E aí o paciente ele refere que ele fica toda hora ele aperta, fica drenando e não resolve o problema. E nem vai resolver, porque não é por ali que se resolve. E é perigoso, ele precisa ser tratado com urgência. Super perigoso. A gente pode até comentar um pouquinho sobre endocardite bacteriana, poxa. Se o paciente ele tem que seja um cisquinho de algum problema cardíaco, não sabe, e está ingerindo esse pus está caindo na corrente sanguínea dele e vai para o coração dele, ele morre pela boca. Tem a literalmente. Existe uma infecção que é uma infecção cardíaca por bactérias que são provenientes da boca, que podem, por essa via, se instalar no coração. E não só o globo de Kupffer, fístula é uma coisa muito aguda, com grande quantidade de secreção, mas também a má higiene bucal. Pessoas com má higiene bucal aumentam a chance de ter esse problema cardíaco, que é super importante, que é a endocardite bacteriana. Tem pessoas que às vezes não vão a óbito, mas tem que fazer cirurgias cardíacas
trocas de válvulas do coração e outras alterações que vão levar para a vida toda graças a uma alteração de higiene bucal. Por isso, às vezes, um simples exame que você pede para o seu paciente num pré-operatório faz uma diferença que você nem imagina. Para você saber diagnosticar se seu paciente tem ou não algum probleminha cardíaco, por mínimo que seja, e saber medicar seu paciente com uma dose profilática para que a cirurgia seja lisa e que o pós-operatório seja tranquilo, tanto para você como para o seu paciente. Muito bom. Mudando completamente de assunto, eu vou falar uma coisa que agora, como paciente, eu tenho, e ela sabe disso, eu sou um dos pacientes mais chatos que existem, eu morro de medo de dentista. Para mim, aquele barulhinho é um negócio, assim, extremamente ruim, eu quase que intolerante para mim. Se pudesse fazer tudo com anestesia geral, eu faria, mas a gente sabe que não dá para fazer coisas pequenas. E eu queria comentar um pouquinho sobre o óxido nitroso, que é um equipamento que eu insisti muito que a minha esposa fizesse todo o curso de capacitação, envolve parte de Anvisa, tudo direitinho, a Clínica Aurel adquiriu o aparelho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é essa sedação odontológica por óxido nitroso para pacientes que nem eu, que tem medo de qualquer procedimento invasivo odontológico. Sim, hoje em dia se usa bastante esse aparelho. Ele consiste em você deixar o seu paciente extremamente relaxado e à vontade para abrir a boca para você. E ele fica assim, nas nuvens, sabe? É um extremo relaxamento. Ele é apelidado como o gás do sorriso. O paciente é como se ele tivesse tomado 2 garrafas de vinho e ele fica pleno nas tuas mãos. Não é uma sedação do Não perde a dente. consciência o paciente. Não, eu já vou chegar nesse ponto. Mas assim, eu preciso anestesiar o dente que eu vou atender. Eu não posso deixar de anestesiar, porque dor você sente. Ela vai estar diminuída? Vai estar diminuída. Mas dor você sente. Então eu preciso anestesiar. Mas você fica apto para topar qualquer coisa. Então aquele paciente que tem um medo, um pânico de dentista, ele se sente extremamente relaxado na cadeira. Aquele paciente que quer pegar o espelho e quer ficar olhando tudo e participando de tudo e que é super ansioso, ele relaxa na sua cadeira. Então você consegue trabalhar melhor e o seu paciente fica pleno para você, é muito agradável. E um médico, o anestesista, tem que estar do lado para essa sedação com óxido nitroso ou pode ser feito sem essa presença para esse tipo específico de sedação odontológica? Depende do profissional que está utilizando o óxido nitroso. Existem cursos de especialização para que você possa fazer uso desse equipamento. Lá no consultório, a gente monitora o paciente, batimento cardíaco, oxigenação. Então, o paciente fica o tempo inteiro monitorado. Nesses casos, não tem necessidade de ter um anestesista acompanhando ou um outro médico fazendo vista do que está sendo feito, monitorizando o paciente. Exatamente. Tá. Mesmo porque não é uma sedação profunda. Tá. Em alguns casos mais importantes, é possível se chamar, inclusive num consultório odontológico, um médico anestesista que pode fazer alguns procedimentos até mais invasivos. O dentista pode fazer algo mais invasivo com um médico anestesista. Lógico, inclusive pelo próprio paciente. Se o paciente ele tem algum risco, um problema de saúde que seja algo um pouco mais severo, um paciente idoso, a gente prefere optar em chamar a nossa equipe de anestesistas que vem na clínica, sedam o paciente, também monitoram ele, e aí é um time maior olhando o nosso paciente para que o tratamento seja feito da melhor forma possível. Bom, pessoal, o papo foi muito bacana, tiramos algumas dúvidas e alguns pontos que são muito importantes nessa relação entre o otorrino e o cirurgião dentista. São especialidades que nós temos toda a infraestrutura na Clínica Aurel, todas as áreas da odonto, todas as áreas da otorrino, temos profissionais especializados, uma equipe à disposição de você. Eu acho que é importante essa equipe multidisciplinar. O paciente se sente mais seguro, e às vezes ele não tem só uma opinião, ele tem na mesma clínica 2, 3, 4 opiniões e conseguimos fazer uma equipe para um tratamento bacana. Quero agradecer muito a presença da minha esposa, a doutora Thalika Aurel. E eu quero agradecer a sua presença, né? E mostrar que, de fato, existe uma proximidade muito grande entre otorrino
médico otorrino e cirurgião dentista. E se for algo que não tiver ao nosso alcance, com certeza vai ter algum profissional lá na nossa clínica que vai poder atender o seu problema da melhor forma possível. A joia. Obrigado a todos aí e até o nosso próximo podcast. Tá. Tchau, tchau.